ensinando dos púlpitos que a igreja vai enriquecer. Que Deus quer te dar muita grana, bens materiais, multiplicar seu patrimônio. Quantos? E não são pessoas desonestas, são pessoas que foram iludidas, que estão ensinando o erro sem terem consciência de que estão enfatizando um ponto nocivo para a vida de um mar de pessoas que não vai enriquecer, não vai. Quem enriquece são poucos. Não adianta você prometer o impossível, isso não vai acontecer na vida das pessoas. E quanto mais você promete, pior para você e para elas. Então, assim, você tem pastores safados, me perdoa a expressão, malandros, verdadeiros mercenários, que estão envolvidos nessa teologia da prosperidade, e você tem gente boa que está enganada. Assim como, por exemplo, eu me lembro da história de um pregador do século, acho que 18 ou 19, que o Martin Lloyd Jones ele contou num sermão dele. Ele fala sobre um pregador que acabou se deixando levar por uma teologia, uma interpretação da Bíblia denominada de antinomianismo. Antinomianismo. E isso predominou durante muito tempo. No que se consistia essa teologia? Consistia no fato, deixa eu só ver que horas são, 10 horas. Consistia no fato de que você não precisava de muito para ser salvo. Em que sentido? Que bastava você confessar. Ela se baseava muito em Romanos, numa declaração que o apóstolo Paulo dá, que basta você crer e confessar com seus lábios e crer com seu coração e você será salvo. O apóstolo Paulo diz isso. E essa teologia ensinava, baseado nisso, que bastava alguém dizer: Jesus é meu Senhor. Estava tudo bem com ela. Não importava como ela vivia, não importava o que ela sentia, não importava se tinha afeição santa ou não, se ela amava ou não, não importa. O que importava é que ela confessou com seus lábios. O problema é que anjos malignos confessam que Jesus é o Senhor e nem por isso eles são bons anjos. Então, essa teologia, ela desconectou a profissão de fé das afeições, do amor aos mandamentos de Deus, e fez muito mal à igreja durante muitos anos. E o Martin Lloyd Jones ele fala a respeito de um pastor que começou a ensinar essa teologia do púlpito durante uns 15 anos. Ele parou de enfatizar aquele amor ardente que a gente tem que ter por Cristo. Arrependimento, convicção de pecado, amor pelo próximo. Ele começou a dizer para a igreja que ela só precisava crer, mais nada. O que aconteceu com essa igreja, com esse pastor? A igreja quase morreu, ela esfriou, perdeu o seu vigor, a sua vida, e esse pastor, ele relata no seu diário que ele ficou sem sentir a presença de Deus durante uns 10 anos. Uns 10 anos. Porque ele ficou ensinando esse tipo de mensagem para a sua igreja. Ele conta como é que foi o momento de arrependimento, em que ele abandonou essa vertente teológica e voltou a ensinar, né, o evangelho como os apóstolos ensinaram, os profetas ou Cristo. Ele disse que ele estava caminhando uma vez e ele começou a sentir o desejo de orar. E à medida que ele foi orando, ele sentiu que o coração de pedra dele começou a ser, sabe, esmiuçado, sabe, como se estivesse levando uma martelada, e foi transformado em pó. E ali ele disse que ele terminou a caminhada dele de oração aos prantos, com o rosto na terra, pedindo perdão a Deus e voltando, depois de muitos anos, voltando a sentir a sua presença. A partir dali ele mudou completamente sua pregação. É um caso evidente de um pastor sério que se desviou durante muito tempo. Então, por que eu estou mencionando isso? Porque nós estamos sujeitos a isso, né? Os alertas na Bíblia quanto a nós não pecarmos, né? Como Jesus diz: vai em paz, mas não peque mais, não peques mais, ou como Paulo diz em 1 Coríntios 10, aquele pois que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. A possibilidade de cair, sabe, ela haverá de ser julgada. A nossa queda haverá de ser julgada, mas isso não significa que nós haveremos de ser condenados, porque o Deus que nos salva é o Deus que concede o arrependimento. O Deus que nos salva, que nos resgatou, é o Deus que vai conceder a perseverança quando a gente cair. É o Deus que nos vai levantar, sabe? O problema é que a Bíblia afirma que o julgamento existirá e que ele haverá de começar pela casa de Deus. Eu poderia, eu tô no momento da minha vida que quando alguém levanta uma questão, por exemplo, às vezes no Instagram, esses cortes que o nosso irmão Lise de BH faz dos nossos cultos, esses cortes, às vezes, da pregação do pastor Antônio e da minha, às vezes levantam muita polêmica. E as pessoas, assim, vêm com aquela esperteza e falam: não, mas e isso? E a Bíblia fala, tentando complicar o corte. Só que na minha cabeça, a coisa é tão mais complexa que a minha vontade não é de esclarecer, é de complicar mais ainda.
porque não tem como obter esse esclarecimento perfeito. Então, por exemplo, quando alguém pensa, né, se alguém tem muita dificuldade de entender o julgamento, não estou dizendo que é o seu caso, Alex, mas se alguém levanta assim objeções, começa a criticar, não, que julgamento, julgar a casa de Deus, foi perdoado, julgar por quê? Ou se alguém levanta uma objeção contra o julgamento dos seres humanos, ninguém vai para o inferno, isso não existe, isso é loucura. A minha vontade não é tanto de esclarecer hoje em dia, a minha vontade é de complicar ainda mais. Porque a Bíblia não fala somente que ímpios haverão de ir para o inferno e que os justos haverão de ser julgados. A Bíblia fala que o povo de Deus vai julgar os anjos. A Bíblia fala que o povo de Deus vai julgar os anjos, está em Coríntios. O apóstolo Paulo diz: vocês não sabem que vocês são templo, habitação do Espírito Santo? Vocês não sabem que nós haveremos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida, ele diz. O que ele está dizendo é que os anjos malignos haverão de ser julgados pelo povo de Deus. Como explicar isso? O povo de Deus vai se colocar no lugar do juiz e vai julgar? Não sei, eu não sei. Mas a Bíblia afirma que isso haverá de acontecer. Então, né, quando alguém quiser exigir de vocês uma explicação absolutamente perfeita, sem nenhuma brecha, lembre de que o buraco é muito mais embaixo. E de que Deus não está interessado em nos oferecer todas as evidências, todos os detalhes do que haverá de acontecer no futuro. O que Ele quer que nós criamos na sua palavra. Porque nós confiamos que o caráter dele é um caráter verdadeiro, é íntegro. Ele não é alguém que mente. Então, se ele disse que vai acontecer, vai. O como a gente não sabe, né? Pode falar. Na história do pastor, ele se esqueceu, e às vezes a gente pode também se esquecer, de que a salvação é um ato, a santificação é um processo. E Sim, parar com o processo, o ato acaba. Né? O processo é a fortificação e a vida agora. Se converteu, aceitou Jesus, agora procura se santificar. Nesse espaço aí, a pessoa se perde. tem muita gente boa que se perde. Servir de santificação, ela disse, não vai não é só se converter. Você depois a gente sabe, num dia de uma conferência, a pessoa se levanta, aquele negócio, depois você vê a pessoa completamente diferente. Quer dizer, ela não entrou no processo. E é um Sim. processo que vai ser até junho, que nós vivemos. É um processo de amadurecimento contínuo. Sim, Lu. Eu lembrei de uma coisa, essa questão do julgamento e tal, que tem a primeira e a segunda morte, né? A igreja não vai participar da segunda morte, que é após Isso, esse julgamento, né? A Bíblia fala sobre, em Apocalipse, ela fala sobre uma primeira morte e uma segunda morte. Também fala sobre uma primeira ressurreição e uma segunda ressurreição. O que que significa? O livro de Apocalipse diz que aqueles que ressuscitaram só haverão de passar pela primeira morte e não pela segunda. O que que significa isso? A primeira morte diz respeito à morte biológica e a primeira ressurreição diz respeito a essa novidade de vida, a essa regeneração, essa transformação, quando alguém passa pela experiência de novo nascimento. É como se ela tivesse ressuscitado de um estado de morte espiritual para a vida. A Bíblia chama isso, é algo tão especial, tão fantástico, que a Bíblia chama de ressurreição. E o que ela diz é que essa segunda ressurreição haverá de ser a ressurreição final, né? A ressurreição final. A Bíblia diz que aquele que a ressurreição, a primeira ressurreição, não haverá de passar pela segunda morte, que seria a morte espiritual. Você tem a morte biológica, física, e você tem a morte espiritual. O que a Bíblia nos apresenta de maneira clara é que essa segunda morte diz respeito após o juízo final. Após o juízo final diz respeito ao fim. A impossibilidade de você ter comunhão com o Criador mais. Sim, Márcio, querido. É muita informação, não. É muita informação. Só disso, né? Sobre o destino final de João Salles, imagino que a Bíblia diz que a morte e o inferno foram lançados no fogo. Mas que o destino final é o lago de fogo. O inferno que está agora é onde estão os não salvos até o dia do juízo final. O dia do juízo final, Exatamente. morte e o inferno vão ser lançados no lago de fogo, que é onde ficarão os não salvos. Exatamente. É o que a Bíblia afirma. Esse seria o destino final. Você tenta falar isso para não cristão, é uma loucura, né? É uma loucura. Contudo, e aqui entra um ponto importante. Eu já tive bastante experiência nos últimos anos, e aqui eu concluo, de muita gente que
me deu a entender de que isso não deve mais ser ensinado ou pregado. Isso causa muita confusão, sabe? Isso não edifica a igreja, isso afasta as pessoas, é um assunto que a gente deve deixar para lá. Eu acredito que essa é uma tentação perigosa que a igreja tem que evitar. E o principal motivo que eu daria para a gente confiar, usar esses temas, por mais difíceis que sejam, é de que ele mesmo usou. Cristo foi quem mais falou sobre essas coisas, gente. Cristo foi quem mais falou. Ele foi quem mais pintou o inferno como lugar terrível que é. E ele foi quem mais pintou o reino de Deus como lugar maravilhoso que haverá de ser. Foi ele, acima de tudo. Então você querer, né, abrir mão desses ensinos para atrair pessoas ou para fazer assim o bem, para evitar coisas negativas, impopulares, é você simplesmente discordar do método de pregação do Senhor Jesus, do que ele tinha a dizer à humanidade. Acho que para atrair pessoas a Cristo, a igreja, Falar o que é bom, fala positivo. só o que é bom, fala só que Deus é amor, mas fala que Deus é fogo devorador, fala que Deus, né, só faz que ele não disciplina, que ele não essa parte, É. né? A gente tem duas coisas que cobra da gente uma postura, Sim. cobra do ser humano uma postura. Essa parte. A gente tem duas coisas no nosso país que eu acho que acabam militando muito contra a pregação completa, né? A apresentação de todo o conselho de Deus. Duas coisas no nosso país que são muito problemáticas. O primeiro é que nós estamos numa era muito influenciada por uma espécie de positivismo, sabe? De pensamento ou sistema de pensamento positivista. Em grande parte por causa dos avanços que aconteceram na área da psicologia nos últimos 30 anos. A psicologia passou por uma transformação absurda. É como se tivesse sido uma profissão tirada lá do canto, do último lugar da sala e colocada para ser o titular do time de basquete. Foi o que aconteceu com a psicologia. E com isso veio o desejo de você agradar, querer fazer o bem, sabe? Ser um formador de opinião, né? Atrair pessoas. E isso eu acredito que influenciou todas as áreas, especialmente a igreja, né? Tem muitos pastores hoje que são psicólogos. Eu não acho que isso é incompatível, eu só acho que é problemático. O sistema de pensamento da psicologia, fornecido hoje pela maior parte dos psicólogos da academia, e o sistema de pensamento cristão tem coisas incompatíveis e que precisam ser conciliadas pelo pregador no púlpito. Se ele não o fizer, ele vai parar de falar sobre pecado. Por que, pastor, ele vai parar de falar sobre pecado? Porque vai trazer ansiedade, perplexidade, pensamentos negativos, vai fazer mal à pessoa. E o cara, portanto, vai deixar de pregar. Então esse é um ponto. Nós estamos numa era muito positiva. As pessoas não querem ouvir falar sobre aquilo que as entristece. Isso milita contra o papel da igreja, o dever da igreja de apresentar todo o conselho de Deus. Segundo motivo que eu vejo no nosso país, a estupidez dos pastores. Já viu como as pessoas falam sobre o inferno? Especialmente quando chega o carnaval, a época do carnaval. Os caras amaldiçoam todo mundo. Tem um aqui do Rio, que tem uma igreja no Santo Cristo, pastor Tupirani. Gente, os vídeos, os cortes deles, ele xingando de palavrão todo mundo. Tem um vídeo dele dizendo que criança no hospital tem que morrer grávida, todo mundo tem que padecer, porque é todo mundo ímpio. Então, assim, quando os pastores do nosso país se levantam para falar sobre essa doutrina que tem que ser falada, eles falam mal. Então você tem, de um lado, uma espécie de sistema de pensamento positivo que quer se desconectar de tudo que é negativo na Bíblia e que se infiltrou na igreja, isso eu vejo claramente. E você tem o mau exemplo de pessoas que querem preservar todo o conteúdo da palavra de Deus, mas que não sabem pregar com doçura, com amor, não sabem entregar o convencimento, o poder do convencimento ao Espírito Santo. Não depende do meu raciocínio convencer alguém. Sabe? O que eu tenho que fazer é apresentar a mensagem e não ser um empecilho ao Espírito Santo, porque o resto ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso. O problema é que as pessoas elas vêm com raiva, elas vêm gritando, elas vêm amaldiçoando, mandando todo mundo pro inferno. Assim não tem jeito, né? Assim não tem jeito. Especialmente porque elas fazem de uma forma como se elas estivessem, sabe, assim, invulneráveis a cometerem o que elas condenam nos outros, quando está todo mundo na mesma circunstância. Todo mundo está na mesma situação, né? Então, eu acho que essas duas coisas são dois desafios. Eu desconheço duas coisas tão sérias
para a gente combater no Brasil. Estupidez dos pastores e o sistema de pensamento, né, intensificado pela psicologia. E olha que eu amo a psicologia. Eu tenho psicólogos que eu leio tudo deles. Até hoje tem alguns que eu admiro assim profundamente. A genialidade, a mente, sabe? E nem todos enfatizam tanto esse lado positivo, não. O que eu estou dizendo para vocês é o que predomina, por exemplo, no Instagram, que você vai ver os coaches da vida ensinando, sabe? É esse tipo de coisa que você vai ver predominando. Porque aquilo que é sóbrio, que o psicólogo tem para ensinar, a gente deve aproveitar. É importante aproveitar. O difícil é você ver isso hoje. O que você vê hoje, cara, é impressionante, né? Eu vejo gente indo psicólogo, a impressão que eu tenho é que a pessoa fica pior. Ela começa a enxergar todo mundo como pessoas tóxicas e ela se concentra na sua própria vida de tal maneira que ela vai se tornando cada vez mais egoísta, menos altruísta. É um negócio assim, é como um negócio reverso do que o Espírito Santo quer fazer, né? Então eu acho que é difícil, irmão. Eu tenho uma frase de Paulo, mexe muito comigo, que ele fala, miserável que sou. Não fala miserável que eu sou. Ele não fala miserável que eu fui. Miserável que sou. Ele reconhece a condição dele de miserável. Mesmo fazendo tudo que ele está fazendo. Fala, miserável, homem que sou. Eu acho que as pessoas chegarem a essa conclusão, começa a melhorar, entendeu? Então, reconhecer a condição dele de miserável. Não é fácil. Eu vou tentar ser breve aqui, porque você está falando depois eu acho que o Márcio também. Essa questão do inferno, né? E você trouxe do céu e do inferno, esses dois momentos, essas duas características, e você também depois comentou, né, que tem linhas que falam, não vamos falar sobre esse assunto que complica, mas isso é teologia pura, né? Porque assim, tem hoje muitos pastores que criticam a ideia de inferno, né? E diz, não acredito num Deus que vai mandar seus filhos para o inferno. Essa frase já é toda errada teologicamente, porque nem todo mundo é filho de Deus. Porque é filho de Deus quem é remido pelo sangue de Jesus, né? Então, esses não vão, de fato, para o inferno. Então, Deus não é doido, não vai jogar pessoas que ele ama no inferno. Né? E aí tem esses dois momentos, né? Esse inferno que você explicou hoje, desse momento da morte, pós-morte, né? Aí quem é filho vai para o descanso e quem não é. E esse lago do fogo, que ali o Márcio lembrou, e uma coisa que eu penso há um tempo, como eu estudo muitas culturas, né? Essa ideia do lago de fogo e a destruição, eu entendo que é uma destruição eterna, eu acho que até que a Bíblia fala, é uma destruição eterna, né? Fim, acabar. E quando a gente estuda culturas, assim, várias histórias, várias, né, nacionalidades, a gente vê que o maior medo que o ser humano tem é de acabar, é de ser esquecido, é de terminar, fim. Né? Então, isso é o maior castigo que existe. Assim, a distância de Deus é o esquecimento, é você terminar. E todas as crenças criam uma ideia de continuidade. Né? Todo mundo quer continuar vivendo, tem uma explicação de várias vidas, ou de ir para o céu de várias formas. Então, esse lago de fogo que acaba com a pessoa, acaba com a memória, né? Quem a pessoa é a maior derrota mesmo dos seres viventes, que até os demônios vão ser destruídos totalmente, né? E você lembrou também que eles falam lá naquele trecho, não só de tormento, mas fim total. Né? E aí, então, a gente fica muito preso nesse inferno da agonia, que também foi uma imagem criada na Idade Média, né? Que a Igreja Católica também enfatizou, e aí as pessoas ranger de dentes, aquele sofrimento, que é uma ideia, como o Jarbas ali lembrou, né? A gente faz umas ideias humanas das coisas, né? E aí tem aquele fogo, e todo mundo gritando, e sangue, aí tá, pode ser que seja assim, pode ser que não seja assim, que seja outro tipo de tormento que a gente, né, nem imagina, angústias, né? E a pessoa confunde esse inferno com esse juízo, que é a finitude. Se você parar para analisar, as pessoas não querem sumir, né? E esse sumir é que vai ser o fim, né? Para quem não crê em Deus e tal, né? Sim. Márcio, querido. Mas eu acho que isso depende muito de cada profissional, né? Acho que cada um pode agir do jeito que você disse, mas pode ter outros que pensam diferente, vão dar conselhos diferentes. Sim. Acho que isso varia muito. Sim. Varia. Mas é aquilo, o sistema. Nós temos vários psicólogos. O sistema de pensamento. A gente pode até ouvir um pouco depois do Delci, que hoje a gente não tem tempo. Mas eu falo com base em psicólogos que eu estudo, e que assim, tem livros escritos e canais de YouTube imensos, e que são pessoas assim renomadas hoje, ainda estão vivos. E eu percebo, o sistema de pensamento é muito diferente.
É porque a psicologia não pecado é coisa da gente. Quem está de fora não reconhece. E se você retirar o pecado da equação, é muito complicado de você tratar alguém. É muito complicado. Então, ou seja, a psicologia, ela não trata as pessoas? É evidente que não. Ela pode tratar. Mas o que a teologia tem a dizer é que tem uma cerca, tem um limite que ela não pula. Por que ela não pula? Porque ela não reconhece que existe. Que seria o pecado. Quem reconhece o pecado? Nós. Que entendemos que ele existe, que aos olhos de Deus é algo grave que precisa ser tratado. E aí eu pergunto para vocês, o pecado pode gerar ansiedade? Tribulação de espírito? Angústia? Choro? Davi, o que Davi fez depois que matou Urias? Ele chorou amargamente. Se uma pessoa assim, em convicção de pecado, for para o terapeuta, o problema dela vai ser resolvido? Não, não vai. O diagnóstico não vai ser reconhecido, como vai ser resolvido? Então, é difícil conciliar, porque você não deve excluir a psicologia, o tratamento que um psicólogo pode dar a alguém no consultório. Você não pode. Isso é muito importante. O problema é que o psicólogo ele não vai estar apto para tratar aquilo que se dá no mais profundo da alma humana, que é essa situação que a alma humana se encontra de necessidade de reconciliação. Ela precisa ser reconciliada, ela precisa ter comunhão com o seu Criador. E quando ela não tem essa comunhão restabelecida, ela vive uma vida de ansiedade, sabe? De tristeza, de angústia, sabe? Desse vácuo, de você estar pendurado sem ter sentido e propósito de vida, né? Como disse Agostinho, tu nos criaste para ti e os nossos corações não encontram descanso enquanto não procuram descanso em ti. A vida do não cristão é uma vida em busca de descanso e ele não encontra. Ele vai buscar em tudo, terapia, dinheiro, mulher, prazer, riquezas, tudo. E ele não vai encontrar. Então a gente tem que ter o cuidado de reconhecer as influências, sabe, desse sistema de pensamento na igreja e onde que pode haver um problema, onde pode ser conflitante. Eu acredito que hoje a coisa influenciou e a maioria não percebeu. Eu percebo, pastores bons, eles deixam de pregar partes inteiras da Bíblia, gente boa, gente que eu amo, que eu acho que é sério. Eu percebo que eles pulam trechos inteiros, eles leem um capítulo, eles pulam 10 versos, facilmente, e falam só sobre aquilo que é bom, positivo. Por quê? Nós vivemos nessa época. As pessoas pulam, né? Esse é um efeito do que eu estou falando, é uma prova, uma evidência do que eu estou falando. Os pastores estão sendo levados a pular aquilo que é negativo, e que vai afastar pessoas da igreja. E o que eu acho que nós não deveríamos fazer, nós deveríamos pedir a Deus a graça para saber apresentar essas coisas e contar com a assistência do Espírito Santo, sabe? Mas deixar de pregar, eu tenho temor a Deus disso, porque é o que o apóstolo Paulo diz aos presbíteros de Éfeso: olha, hoje eu afirmo a vocês que eu estou livre ou limpo do sangue de todos, porque eu nunca deixei de apresentar a vocês todo o conselho de Deus. O oposto também é verdade. Os que deixaram de apresentar o conselho de Deus vão ter que responder a Deus diante daquelas almas que conduziram mal, daquelas almas às quais a pessoa não apresentou toda a verdade, só uma parcela dela. Gente, isso dá pano para manga, mas eu preciso encerrar. A gente vai voltar a esse assunto no domingo que vem. A gente vai voltar porque a gente só avançou um verso. Então a gente continua no mesmo verso. A gente vai conversar mais sobre isso, vamos tirar mais dúvidas. E essa epístola aqui é para isso mesmo. É para a gente se aprofundar teologicamente e para tratar de tudo aquilo que a Bíblia tem a apresentar. Então, vamos direto para a mesa do café. Eu não vou fazer uma oração hoje para encerrar, porque a gente tem pouco tempo. E agora eu vou correr para tentar resolver a coisa da transmissão, que a gente ainda está tendo que resolver. Aninha, querida, muito obrigado por ter gravado a aula. Tá bom, muito obrigado. Um beijo para você, um abraço no Liz, Eliane. Tchau.